No último episódio, nós falamos da harmonia e das duas personalidades do ser humano. Eu pude te pontuar que a harmonia é uma coisa que a gente vai ter que bater e falar durante todos os nossos episódios. É sempre importante bater nisso para você entender. E também falamos como o ser humano pode ter personalidades antagônicas que façam com que ele não te ajude na tua caminhada. Hoje, nós vamos falar de como recarregar uma mente esgotada. Nosso objetivo hoje é te mostrar o seguinte: não adianta você sair correndo que nem um louco. Não adianta você se sobrecarregar, porque vai chegar um momento que você vai ficar esgotado, que você vai sofrer uma estafa e que você não vai conseguir mais ter a mesma produtividade que você tinha quando você não estava nesse estado. Então, eu vou colocar para vocês o que eu acredito que dá certo, porque foi o que deu certo comigo. Foram essas alternativas que eu criei para a minha mente que fizeram com que eu pudesse recarregar ela num dado momento para enfrentar a semana seguinte todas as vezes. Então, o que eu fiz comigo, na verdade? De segunda a sexta-feira, eu trabalho 12 horas por dia. Essa é a minha meta, de alcançar aquilo que eu quero. Eu estabeleci como trabalhar em troca 12 horas por dia. Beleza? Beleza. No final de semana eu inverto. Eu me divirto, eu relaxo, eu dou atenção para a família, para os meus amigos e para a minha fé, 12 horas no final de semana. E o tempo que sobra no final de semana, eu utilizo ainda para trabalhar um pouco mais. Ok? Ok. Anderson, e o que é que tu faz para recarregar a tua mente? O que eu faço para recarregar minha mente, na realidade, primeiro, leio. Porque a leitura expande a imaginação, a leitura expande a nossa cabeça e ela nos tira daquilo que nós estamos vivendo naquele momento da nossa vida. Quer seja um momento de euforia, quer seja um momento de preocupação, quer seja um momento que você precisa dar atenção para mais uma coisa ou menos outra. Isso não importa. O que importa é que quando você lê, quando você dá um tempo para a tua mente, para ela se expandir diante de um novo conhecimento, diante de uma nova fronteira de conhecimento, ela se separa um pouco da vida atual, ela sai da realidade atual e vai para um outro patamar de raciocínio. Ou seja, o teu cérebro começa a enxergar aquilo que você está lendo. Quando ele faz isso, ele se distancia um pouco da realidade e vai entrando num estado de tranquilidade. Ele vai te trazendo de volta para uma realidade mais branda, de forma que você vai se oxigenando, você vai sentindo que aquelas preocupações, que aquela pressão do dia a dia, da semana que foi estafante e tudo, ela vai se dissipando lentamente. 2, eu procuro praticar algum tipo de esporte, eu procuro fazer alguma atividade física também para liberação de serotonina, endorfina, excitocina, enfim, todas essas coisas, esses elementos químicos, esses hormônios que a gente acaba liberando na mente, no cérebro, quando a gente faz uma atividade física, né? Essa recompensa, como dizem os cientistas, que a gente acaba recebendo em troca daquele esforço físico. Depois, eu professo a minha fé. Eu vou em busca de ter o meu contato com Deus, com aquilo que eu acredito, e você deve fazer com aquilo que você acredita, para que eu possa também buscar relaxamento nesse outro lado, buscar tranquilidade nesse outro lado. Por quê? Porque é importantíssimo todos nós termos alguma fé em alguma coisa, porque isso nos complementa, isso nos faz mais tranquilos e pessoas melhores. Eu acredito nisso. E por último, eu tenho também a questão da convivência com a família, que é a oportunidade que eu tenho de conversar com as minhas filhas, é a oportunidade que eu tenho de conversar com a minha esposa, com os meus funcionários, com as pessoas que me cercam no final de semana, para que eu possa também relaxar minha mente, conversar sobre outras coisas, ter a oportunidade de me preocupar um pouco também com a vida dos outros e poder viver esse intercâmbio saindo daquilo que eu vou ter que voltar a fazer na segunda-feira, né? Porque na segunda-feira a gente volta para a guerra, volta para o batalho, volta para a luta diária e volta a utilizar o cérebro de uma maneira absolutamente violenta. Hoje, com a internet, com tudo aquilo que a gente vive, com tudo aquilo que a gente está exposto, o nosso cérebro hoje, ele é muito mais acelerado do que era no passado, quando a gente não tinha esse volume gigantesco de informações, né?
quando a gente não tinha a possibilidade de expansão que o cérebro tem hoje em dia, quando a gente lida com essa quantidade de conhecimento e informação que vem até nós, pelas redes sociais, pela internet pura e simples, pelas pesquisas do Google, por tudo aquilo que a gente está exposto hoje em dia, minha gente. A gente anda com um computador na mão que tem mais tecnologia do que a primeira espaçonave que nós construímos para levar o homem à Lua. Né? É uma loucura onde a gente chegou. E isso fez com que o nosso cérebro acelerasse numa velocidade que não acontecia no passado. E o que tu quer dizer com isso, Anderson? Que você fica estafado, que você fica morto de cansado, que você chega em casa, você não dorme, você desmaia. Entendeu? Você precisa estar ciente dessa situação. Hoje, essa é a realidade de todo mundo. No passado, não. No passado, as pessoas dormiam cedo, as pessoas dormiam 8, 9, 10 horas por dia, tinham uma atividade simples, tinham 1 ou 2 compromissos por dia. Você lembra quando você ia pegar um avião, há 20 anos atrás? Você chegava no aeroporto, ia despachar a tua bagagem, só tinha aquele voo. Ou só tinham 2 ou 3 voos que iam sair naquele dia quando você morava numa cidade menor. Ora, por quê? Porque o mundo era diferente. Hoje não. Hoje a gente vive uma aceleração do comportamento humano e, consequentemente, o cérebro acompanha isso. E ele é muito importante nesse nosso processo. Ele é muito importante nessa nossa caminhada em busca da realização do teu desejo, do teu objetivo. Se você não cuidar dele, se você não alimentar ele de uma forma que ele possa retornar, vai ser como se você malhasse todo dia 3 horas por dia. Vai chegar uma hora que vai explodir tudo, que os teus músculos não vão aguentar tanta atrofia que você vai expor a eles. Então é importante que você entenda isso. Se você entender isso, você vai perceber que não adianta você trabalhar que nem um louco de segunda a segunda, 12 horas por dia, não descansar, dormir 4 horas por noite, porque isso vai te prejudicar. Não no começo. No começo você vai achar que está tudo bem, que você é jovem, que você é forte, que isso pode acontecer e você não vai ter problema. Mas depois vão vir as doenças. Você vai ter pressão alta, você não vai conseguir dormir, você vai ter ansiedade, depressão e por aí vai. É isso que você quer? Acredito que não. Então, se você não quer isso, você precisa, a partir de hoje, entender que para cada 5 dias de esforço do teu cérebro, você precisa de pelo menos 2 dias para você trazer ele de volta a um estado de tranquilidade, para que seja possível você voltar a utilizar ele no máximo. Ou seja, você usa ele para o máximo, depois você traz ele para o mínimo, depois ele leva para o máximo, traz ele de volta para o mínimo, e assim você vai nesse movimento, de uma forma que você vai mantendo ele sempre eficiente e mantendo o teu cérebro sempre utilizando o máximo de capacidade que ele tem. Se assim você não fizer, você vai utilizar menos do que a capacidade dele, o que consequentemente vai te levar a usar mais tempo para tu alcançar o teu resultado, para tu alcançar o objetivo que você está almejando fazê-lo. Ok? Então, nunca esqueça disso. É importante você alimentar o teu cérebro, não só com conhecimento, mas com coisas que façam ele entrar num estado de tranquilidade para que ele possa se recuperar. Todos nós sabemos que a recuperação do cérebro ela ocorre à noite, quando ele sofre uma limpeza, quando ele faz, vamos dizer assim, uma manutenção no nosso organismo, é quando nós estamos dormindo. Esse estado a gente pode reproduzir quando a gente lê um livro que é agradável e que permite que a gente faça a expansão do nosso cérebro, rompendo as fronteiras de conhecimento que a gente tem até aquele instante. Isso é uma sensação inigualável, meus amigos. Por quê? Porque isso faz muito bem a gente. No próximo episódio, nós vamos falar da diferença entre sucesso, riqueza e poder, para que você possa separar o joio do trigo e entender o que você efetivamente quer. De onde advém o poder, o que é sucesso e o que é riqueza sob o ponto de vista subjetivo. Isso é uma decisão pessoal. Te aguardo no próximo episódio.